Uma coisa Hoje foi de muito louco. interessante, porque assim, eu tô tendo alguns clientes, vou até compartilhar aqui com vocês, gente, já. Tô tendo alguns clientes que estão precisando de atendimento na Zona Sul e hoje eu fui visitar um espaço para começar a atender lá nesse espaço, então vou fechar a agenda de Uau, atendimento em legal. Moema às terças-feiras, né? Ótimo. E nossa, foi muito desafiador também, um monte de coisa que aconteceu lá. E me trouxe essa consciência de achar que eu e a Carol, a gente conversando sobre algumas coisas, né? Hoje a gente passou a tarde inteira em reunião fazendo os planejamentos e vieram esses questionamentos, porque nós levantamos vários temas profundos para poder trazer como tema de colaboração no Instagram, né? Então a gente Uhum. estava fazendo um mapeamento de todos os temas que eu gostaria de começar a compartilhar até no Instagram. E, menina, conforme a gente foi conversando, batendo um papo e fazendo esse mapeamento dos temas, dos assuntos interessantes para poder trazer e compartilhar, nós começamos a acessar em nós o que ainda não tinha sido curado, que a gente achou que já Exatamente. estava, né? Exatamente. E aí eu falei Hoje, assim, nossa, acho que tudo isso tem muito a ver com o tema da live de hoje, como a gente já entra na frequência no campo, né? exatamente, exatamente. Hoje, por diversas vezes, eu tive que voltar para mim e perguntar, opa, peraí, o que você está falando? Cadê sua essência? Aonde é que você está? Como se tivesse, em alguns momentos hoje durante o dia, era como se eu tivesse perdido a minha identidade. E aí falou, opa, Uhum. volta aqui, mulher, vem aqui, assume seu lugar de novo. Toma posse de você, para poder lidar com o dia. Acho que de manhã eu já entrei mesmo na dança, né? Do tema da live, que era para trazer mais entusiasmo aqui para o nosso bate-papo. E é uma Porque coisa, né? foi. A correria do dia a dia, todas as dinâmicas que a gente tem, tantos compromissos que a gente tem, faz com que a gente saia desse lugar da nossa essência, né? A gente entra, a Exatamente. gente visita a nossa essência, a gente tem consciência dessa essência, mas por conta de tantas questões que a gente tem para resolver, a gente sai dela, entra num piloto automático e a Isso gente não mesmo. percebe muita coisa. A gente não tem Exatamente percepção. isso. Exatamente isso, Ana. Porque assim, encontrar hoje, né, nesse momento de vida que a gente está passando, né, todas essas mudanças, todas essas informações tecnológicas, esse mundo aberto para a gente disponível, aonde você fica acessando informação o tempo todo, uma coisa absurda, Uhum, leva a gente cada vez mais, eu acho, para longe da gente. A gente acaba dispersando muito. Porque assim, sim. a gente deixa de praticar, eu acho. A gente só começa, Uhum. a gente passa só a receber, 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 receber. Você só vai coletando informações e vai ali, ó, acessando informações que às vezes nem é sua. E tá lá, e vai lá. E você acaba deixando de praticar, que é o que é o tema da live, cultivar. Se você não cultiva algo todos os dias, acaba que se afastando um pouco, né? Às vezes, quando você consegue, quando você descobre a sua essência, o seu poder interior, você vai de vento em popa. Mas esse turbilhão que está acontecendo no mundo, essa quantidade de informação, todas essa loucura que a gente vem vivendo, vai afastando a gente. Às vezes dá um branco. Foi o meu dia foi esse hoje. Em alguns momentos eu falava, gente, eu vou falar à noite sobre algo que hoje, nesse momento aqui, eu não estou vivendo, porque eu estou saindo fora da minha essência. Estou falando coisas que eu não costumo falar, estou com comportamentos que eu não costumo ter e Uhum. que eu não quero mais na minha vida. Você começa a observar e você fala, uau, né? Olha como é importante cultivar. Porque se fosse em outra época, eu acho que eu já ia entrar em outro padrão e ia ficar. Hoje eu me Uhum. permiti voltar. Falei, volta, volta, Uhum. volta. Volta para o teu eixo, tá fora do eixo. E tô aí nessa experiência desde manhã. Mas tanto que a internet nem funcionou, né? Porque acho que uma coisa que vai puxando outra. Mas, enfim, e a gente acaba deixando, né, Ana, de, de cultivar as coisas boas. E a essência é uma coisa muito significativa para a nossa vida, para a nossa existência. Se você não cultiva aquilo que você é, o outro vai cultivar
seu lugar, porque você vai se encher um pouco do outro. E aí você Então, se mas perde. sabe que eu estava hoje em uma conversa bem interessante que eu estava com a Carol? A gente estava num trânsito danado. E aí a gente até falou assim, é duro ter amiga terapeuta porque a gente não consegue não ser profunda em todas as conversas, né? Nem fala, gente. Ai, eu Todas adoro. as conversas. Gente, se vocês quiserem conversas profundas, terapêuticas, seja amiga de terapeuta. Nossa. Eu e a Ana, a gente não consegue conversar assim, ter uma conversa, não dizer normal, mas não terapêutica, né, amiga? Isso. Não a gente até tenta falar dos cachorros, da casa, né? Da vida, dos carros, da viagem, mas a gente não consegue. Tudo é terapêutico, né? Porque tudo traz essa visão. E essa é a nossa essência. Isso que a gente cultiva. O olhar para todo aprendizado diante de tudo que acontece na nossa vida. Exatamente, Né? isso. Então, assim, Exatamente. dentro de... Eu digo que, assim, tudo na nossa vida é terapêutico. Porque tudo está mostrando... tudo está sendo um sintoma. Para mostrar para a gente o que precisa ser curado diante dessa situação que você está vivendo. Qual é o seu aprendizado diante dessa situação que está acontecendo? Ontem eu estava até conversando com uma pessoa, mas assim, só porque assim, a gente já vai emendando, né? A cabeça não acompanha a boca, né? Não, Aliás, a exatamente. boca não acompanha a A cabeça. cabeça. Mas ontem eu quero falar de duas situações. Da conversa que eu tive com a Carol hoje e de uma conversa que eu tive ontem com uma outra pessoa. E a conversa que eu tive com a Carol hoje, que eu acho que tem tudo muito a ver sobre essa questão de cultivar a essência e de trazer essa percepção onde está o nosso poder interior, é assim. Nós estávamos falando sobre traumas, que eu estava contando de uma série que eu assisti, maravilhosa, tal, e ela me perguntou sobre a questão dos traumas. E aí eu comecei a falar o meu ponto de vista em relação aos traumas. E aí eu trouxe uma pergunta para ela. Eu falei assim, por que você acha que as pessoas só lembram das coisas ruins que acontecem? Porque ela estava falando de um movimento que ela fez em relação à aceitação ao pai biológico dela. Uhum. E ela tem uma história e tal, e ela fez o movimento de aceitar o pai biológico. E ela só conseguiu entrar nesse movimento de aceitação de fato quando ela começou a olhar para as qualidades desse pai, para tudo o que aconteceu e que foi bom. Mas, em primeiro lugar, por que ela não conseguia acessar isso? Porque ela estava completamente ali, ó, fechada, como se tivesse colocado um cabresto dentro das coisas negativas que foram vividas. E aí eu perguntei para ela, por que a gente só lembra das coisas ruins? A gente se apega às coisas ruins e traz isso para nossa vida. E aí ela parou e falou, nossa, nunca parei para pensar nisso. Eu falei, você viu, quando você mudou uma chavinha para olhar para o que é positivo, para olhar para o que é bom, você consegue trazer um alívio para o seu coração. E você consegue olhar para as coisas positivas e falar, poxa, isso também faz parte de mim. Isso vem do meu pai, isso vem da minha mãe, isso me compõe. Então, olhar para o que compõe a sua essência. Então, quando a gente fala de descobrindo e cultivando a sua essência, você consegue identificar qual é verdadeiramente a sua essência? Porque a gente tem muita questão de ego, vaidade. Tem um livro que se chama, que eu vou até mostrar aqui para vocês, eu acho que é um livro muito interessante, gente. O ego é o seu inimigo. Mas ele fala de muitas questões aqui que estão relacionadas a esse comportamento de apego a um ego que não leva a gente para um crescimento, porque o ego ele também é positivo. Como tudo na vida, ele não é só negativo. De que maneira que eu vou alimentar esse meu ego? Né? Então, assim, eu tenho duas feras, eu tenho um anjo e tenho um demônio dentro de mim. Quem que eu quero alimentar? E é a mesma coisa, quando você olha para situações, qual é o lado positivo dela? Ah, Ana, mas como que eu vou ver um lado positivo diante de tanta coisa ruim? Essa é uma pergunta que se faz muito. Como é que eu posso ver um lado positivo disso? Ah, só você que não está vivendo. Quando a gente se propõe
quando a gente se disponibiliza a curar algo na gente, nós temos que começar a olhar para a nossa essência, reconhecer que a nossa essência, ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo, e descobrir qual desses lados eu quero cultivar dentro de mim. Quando eu consigo descobrir isso dentro de mim, quando eu começo a desenvolver esse olhar para mim, para o meu olhar interno, eu consigo olhar para o outro e falar, olha, isso também compõe o outro, isso também faz parte da essência do outro. Então eu consigo começar a aceitar o que vem, porque eu estou aceitando a mim mesma, aceitando as minhas vulnerabilidades, aceitando a minha essência, e eu tenho a escolha de cultivar, eu descobri e cultivo. Como que eu posso cultivar isso? Mantendo um olhar para você mesmo, um olhar de aceitação para você enquanto um ser humano. Um ser humano imperfeito e cheio de falhas, assim como todos nós, como os nossos pais, como os nossos avós, né? Sem dúvida. E quando a gente olha para isso, quando a gente consegue acessar tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, você consegue voltar para o seu lugar de poder. Ah, mas o que é o lugar de poder? É saber qual é o seu lugar em todos os lugares que você, em todas as relações que você tem. Qual é o seu lugar? Qual é a ordem de todas as relações com que você se envolve? Relação de amizade, de trabalho, de casa, de família. Reconhecer qual é a minha essência, como eu manipulo isso dentro de mim, como eu enxergo isso dentro de mim, porque a gente manipula isso dentro da gente, porque a gente sempre vai manipular a nosso favor. Então, assim, é um movimento que a gente precisa estar o quê? Presente o tempo inteiro com a gente. Estado de percebendo, fazendo exatamente o que você fez durante o dia. Saía do seu estado de presença, percebia e voltava. Hoje de manhã eu estava fazendo a meditação e eu percebi o quanto hoje foi difícil para eu meditar. O quanto hoje foi difícil para eu entrar nesse lugar da minha essência de conexão, de conseguir meditar, porque a minha cabeça estava o tempo inteiro trazendo informações, e isso é normal, isso acontece com todo mundo, e tem dia que a gente não consegue mesmo, e tá tudo bem. Mas eu sei que eu consigo cultivar isso dentro das minhas práticas, dentro do que eu estabeleci como estilo de vida, como algo que reconheci que é algo que me faz bem. Então eu vi que hoje estava muito difícil de eu fazer isso. E aí eu fui percebendo qual era a dinâmica da minha mente para me tirar desse lugar de entrar para dentro de mim, de me conectar com a minha essência, de deixar vir à tona. E aí eu fui percebendo e falei, ok, tá tudo bem, eu aceito que hoje não está sendo possível como foi ontem. E eu não sei como vai ser amanhã. Isso mesmo. A gente tem que lembrar, assim, sempre, né? Sempre. Acho importante a gente lembrar que a nossa essência ela é construída em cima de muitas histórias. Exato. A gente, quando a gente começa a se autodesenvolver, a descobrir quem a gente é, até um determinado momento da minha vida, dependendo da força que você tem, você fica em dúvida em muitos momentos da sua vida. Quem que eu sou? O que que eu estou fazendo? O que que eu quero? E muitas vezes você aceita a condição, você busca informação, você quer aprovação, porque você não sabe ainda sobre a sua essência. E o que que é, né? Como é que a gente faz? Como é que existem muitas maneiras de você chegar aí nesse lugar, de você entender qual é a sua essência. Mas eu acho que o lugar mais fácil e o mais importante é você se perguntar o quanto você está confortável dentro das situações que você está vivendo. Para se ter certeza de que eu estou na minha essência, é me perguntar, aqui no meu trabalho, eu estou confortável? Isso é real? É verdadeiro? Nas minhas relações, eu estou confortável? Isso é bom? É legal? Se você estiver confortável com você, estiver feliz, você vai estar na sua essência. Porque se a gente começa a se questionar, porque a gente leva uma vida para se conhecer. Por exemplo, eu com 56 anos, ainda tenho muitas questões a meu respeito que eu me pergunto ainda, que eu me questiono, eu já mudei de opiniões sobre o mesmo assunto diversas vezes.
Então, isso não quer dizer que eu não tenho uma essência. Não, eu tenho uma base. E aí, a partir disso, você vai mudando, você vai reconstruindo você. Com você, você está confortável com você. Eu acho que a essência, ela tem esse lugar muito marcante. Você pode procurar a sua essência por aí. Estou confortável aqui nesse lugar? É bom para mim? A minha relação, meu trabalho, meus amigos? Porque existe muito dos outros, né, de nós, né? A gente dentro da constelação, a gente vê quanto a gente se emaranha e fica ali, né, envolvido com a história das pessoas. E não só isso, comportamento mesmo, ritmo. Eu comentei com você da última vez que a gente esteve junto, que eu senti uma imensa dificuldade de ficar com a minha família. Por quê? Porque não é porque eu sou melhor, porque eu mudei, não é isso. Eles começam a falar todo mundo junto e muito alto. E aquilo foi me incomodando. E aí eu saí tão triste de lá, porque eu falei, nossa, será que eu não sou mais essa pessoa? Como é que eu não me identifico mais no lugar que é meu de origem, com a minha família? E aí eu entendi, a minha essência precisa de ser um pouco menos de barulho e um pouco mais de silêncio. Não quer dizer que eu não faça parte daquele núcleo, daquelas pessoas, mas eu preciso. Olha, com 56 anos, gente, eu junto com todo mundo falando, nossa, gente, que confusão, que loucura, isso não faz parte mais. Fiquei meia tonta, fiquei meio estranha. Por quê? Não é porque você não sabe quem é você, não, eu sei, minha essência sabe quem sou eu. Tanto sabe que diz para mim, olha, você não precisa mais. Você não precisa mais ficar nessa confusão. Por isso que eu sempre trago a questão de estar confortável. E na medida que eu acho que a gente entende qual é a nossa essência e reconhece ela, o nosso, né, tudo vem Travou? fora. Tá bem? Amiga, você travou, eu não consegui entender o que você falou. Você falou na medida que a gente conhece a nossa essência. Na medida que a gente conhece a nossa essência, o nosso poder interior, ele explode, ele vem para fora. Porque você fica. Porque quando a gente está. O que que traz poder interior para nós? Estarmos muito conectados com a gente. Muito, muito no estado de presença, como você falou. Se eu estou nesse estado de presença comigo, meu poder interior vai aparecer, vai flutuar na minha vida. Não vou nem me dar conta, porque eu vou estar confortável comigo. Eu acho que é isso um pouco. Vocês concordam aí, pessoal? Como que isso chega para vocês? Tanto que tem um livro do Tony Robbins que chama Desperte o Seu Gigante Interior, né? E quando você começa a trazer essa leitura para esse livro, os coaches usam muito esse livro como base, né? Também de trabalho. E eu acho muito interessante porque, assim, e isso é uma coisa que eu também trago muito nos meus atendimentos e trago isso como uma dinâmica da minha vida, né? Então, eu faço uma avaliação de quais são os meus valores para poder identificar a minha essência. Então, assim, quais são os meus valores atraentes, quais são os meus valores repelentes, quais são os valores que para mim são indiscutíveis, inegociáveis. Tem valores que para mim não adianta. Eu não vou negociar aquele valor hoje, mas amanhã pode ser que algo mude em mim. Exatamente. E é essa aceitação de mudança, porque nós somos tudo nessa vida é impermanente. Na prática de yoga, a gente aprende muito sobre impermanência. Nada nessa vida é permanente. Tudo muda, tudo se manifesta, tudo se transforma, tudo se transmuta. Vocês, eu, a Damares, nós não somos mais as mesmas pessoas que há 20 minutos entrou nessa live. Exatamente. A Damares entrou com uma certa ansiedade por conta da internet. Pronto, a ansiedade mudou, já não é mais aquela pessoa. Aquela frequência já mudou, já é outra. Né? Pessoas entraram nessa live com, nossa... deixa eu só ver o que elas estão falando. Puxa, falei alguma coisa, me pegou, e aí eu quero ficar aqui, quero ver o que elas estão falando. Outras, não, nossa, nada disso faz sentido para mim, saiu. Então, tudo é impermanente. Tudo que a gente vai
sentindo, vivenciando, vai passar. Como diz a frase sábia do meu sogro tudo é fase, É tudo verdade. passa. Mas quando a gente tem a consciência do que está acontecendo com a gente, está desperta de fato, está em estado de presença, tudo vai passando, porém com a consciência de quem eu estou me transformando, quem eu sou hoje e no que eu estou me transformando. O que Sabe uma hoje é coisa? possível que amanhã não é mais. Uhum. E sabe uma coisa, Ana, que vem muito para mim, assim, eu atendo muito e as pessoas trazem isso, os meus pacientes trazem isso de uma maneira muito intensa. A gente tem se exigido muito. A minha essência, ela tem que ser perfeita. A minha essência, ela tem que ser perfeita, eu tenho que ser maravilhosa. Eu não posso errar. Você mesmo acabou de dizer, tudo é impermanente, então a gente não tem controle. Agora eu estou assim, daqui 5 minutos eu não estou mais. Ah, mas isso tem a ver com a minha essência? Claro que tem. Até para que você exercite aquilo que você precisa experienciar um monte de movimentos, você precisa viver. Então, Exato. assim, existe uma sede, uma necessidade de ser perfeito, até nisso. A minha essência, ela é muito mais escura do que clara. Ela é muito mais. A minha história ela é muito mais voltada para o difícil, para a dor, do que para a luz, para o fato, para o próspero. É o meu grande exercício na minha vida. Ah, então, peraí, tenho que fazer terapia e tenho que ficar ali na minha essência maravilhosa, tem que ser fofa. Não, não tem nada. Assim, primeiro que a gente não tem que ser nada. Aí eu volto lá para a minha conversa anterior. Se eu estou confortável, confortável mesmo, dentro daquilo que eu estou vivendo, não estou prejudicando ninguém, nem a mim principalmente, eu estou na minha essência. Eu não preciso de muitas respostas para isso, porque a nossa essência, a gente vai é como uma cebolinha, a gente vai descascando ela durante a vida. Você vai se descobrindo todo dia um pouquinho, você vai se movimentando. Claro que existe um caminho. Quando você tem uma natureza verdadeira, que você é honesta com você é verdadeira com você vai, essa essência vai ficar mais aguçada, ela vai ficar, né, ali mais Explorada. aflorada, transparente. Mas para isso você precisa viver a sua verdadeira natureza. Precisa. A gente, durante a vida, eu tenho 56 anos, eu não sei a idade das pessoas aqui, mas durante a minha vida, em muitos, muitos momentos, sei que ainda vai acontecer. Eu questionei a minha existência, questionei quem eu sou, não é nem a minha existência, mas quem eu sou. Nossa, sabe quando você meio que perde a identidade? Você fica, não estou me reconhecendo aqui nesse lugar? Opa, não está confortável. O que eu estou fazendo que não é verdadeiro para mim? Volta, sai desse lugar, volta para você, busca você de novo, porque você não está confortável ali. Então, assim, nós somos um grande termômetro para nós. Se a gente Uhum. presta atenção, a gente está o tempo todo se avaliando ali, entendendo qual que é o nosso caminho. Estar confortável é um grande movimento para as relações, seja elas afetivas, no trabalho, sociais. É uma grande dica para quem, não sei qual é a minha essência, nem sei como buscá-la. Perceba-se, escute-se, né? Diga-se, pergunte, estou confortável aqui? Tá bom para mim aqui nesse lugar? Acho que é Um grande movimento de percepção, que eu falo muito, né? Você participar de constelações ajuda muito você a desenvolver esse olhar interno, esse olhar de muito. percepção, de autopercepção, de identificar o que realmente é seu e o que é do outro. Não é, Então, eu acho que exatamente. as constelações, os grupos de constelação, eles trazem muito esse grande ensinamento. É um processo terapêutico participar, porque é um mergulho para dentro de si. E quando Exatamente. você estava falando, eu tirei duas cartinhas que hoje eu fiquei com as cartinhas aqui para poder tirar Legal. enquanto em relação a essa live, eu mentalizei o tema da live e esse grupo, essas pessoas que estão aqui. E enquanto você estava falando, eu tirei duas cartinhas. A primeira cartinha que eu tirei foi essa daqui, ó. Veja se vocês conseguem ler.
inteligência é a capacidade de se... Nossa, amiga, tá, apareceu o Vou contrário ler. para mim. Lê. Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Enquanto Quanta você estava dificuldade. falando. E a outra cartinha que eu tirei duas. As duas caíram aqui na mesa e eu deixei as duas que caíram. Pergunte-se nessa situação. Estou a serviço de quem? Essa daqui foi bem na hora que você estava falando, do confortável. Estou bem na minha empresa, estou bem no meu relacionamento. Como é que é isso para mim? Então, pergunte-se, nessa situação, eu estou a serviço de quem? Isso realmente é meu? Isso realmente é da minha essência? Isso realmente me leva para o mais? Isso me paralisa? Como que a gente pode perceber isso? Percebe o seu corpo, se pergunte e perceba seu corpo. O teu corpo vai te dizer, ou você vai enrijecer, ou você vai relaxar, ou você vai perceber uma respiração diferente, você vai perceber, de repente, um batimento cardíaco diferente. Mas para você perceber o seu corpo, você também precisa estar disponível para olhar e olhar para ele, sentir o seu corpo, se conectar com esse corpo. Então, entende que, olha, a gente pode abrir lives de todos os temas aqui. Tudo começa a partir do olhar para si mesmo. Exatamente. É isso As mesmo. mudanças começam em você. Tudo começa a mudar em você. Isso, uma vez eu estava num workshop, numa aula com a Sophie Hellinger. Foi a primeira aula que ela deu. E ela falou, a primeira frase que ela iniciou a aula falando isso. Ela falou, bom dia. Eu quero convidá-los a fechar os olhos e colocar a mão no seu coração. E assim, todos nós, como boas ovelhas, fizemos, bons alunos fizemos. E ela falou, o convite é para que você perceba e sinta que as mudanças começam em você. As mudanças, elas não começam nos outros. Não adianta olhar para fora. Não adianta querer que o outro mude. Não adianta querer que minha mãe seja diferente, que meu pai seja A, que minha irmã seja B, que a Damares seja C, que a Damares tenha outro tipo de comportamento. Não adianta nada disso, não é sobre isso. Não adianta eu querer que o Edgar mude. Não adianta eu querer que nada ali fora mude. Porque a mudança externa depende da minha mudança interna. Exatamente. E a mudança interna, ela começa a partir do momento que eu fecho os olhos para fora e abro os olhos para dentro. Como diz Jung, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Desperta, exatamente. Então, o grande despertar da nossa essência, para que você consiga descobrir qual é a sua essência, reconhecer a sua essência, para você, a partir de então, falar, isso eu quero e eu escolho cultivar em mim. Porque isso me traz o poder, isso me traz a conexão com o meu poder interno. Com a minha alma. Porque, gente, todos nós temos o lado positivo e o lado negativo. Isso nos compõe, isso faz parte. Exatamente. Todos nós trazemos padrões de pensamentos, de atitude. Nós vivemos em consciências coletivas, nós viemos em consciências pessoais, nós temos a consciência pessoal. Só que a nossa consciência pessoal, ela fica ali a serviço da consciência coletiva, consciência dos nossos padrões familiares. Eu quero mudar, mas a minha família não mudou, então como é que eu vou mudar? Que foi o exemplo que a Damares acabou de dar, né? Eu não aguento o barulho. E a gente sente culpa por isso. Então, é se conectar consigo mesmo, descobrir, tá? A Damares entendeu que o barulho para ela não é bom. Isso não quer dizer que ela nunca mais vai se reunir com a família. Isso não quer dizer que ela não pertença mais a esse sistema. Mas existe uma sombra, uma consciência lá dentro dela que vem do ego, que vem da vaidade, que vem dos padrões, que vem da consciência, que está ligada
ao sistema que diz assim, então, se você não pode mais ficar nesse barulho, então como é que é? Vem Faz um parte, sentimento de culpa. é como se você não fizesse parte, né? Em alguns momentos eu me Exatamente. perguntei, nossa, que estranho. Parece que eu nunca estive aqui, que eu não faço parte disso. Imagina, sempre, minha vida toda, né? E a gente E chega até a se perguntar se a gente ainda ama esse sistema. a gente se Será que pergunta mesmo. será que eu não amo mais eles? O que será que aconteceu comigo? Será que eu tô doida, gente? Isso Pirei, mesmo. cabeção total. Não. Mas é engraçado, Ana, às vezes uma palavra, uma frase, um movimento muito pequeno é o suficiente para você fazer toda a mudança. Por exemplo, você falou que é um grande exercício durante as constelações a gente se observar e entender todo o nosso processo. Às vezes a gente arrasta uma vida inteirinha algo que a gente acha que é nosso e não é nosso. Às vezes você vai levando, ó, tô indo, ó. Não, mas você vai conversando com a pessoa e vai dizendo, não, isso é meu, eu não consigo me libertar disso, eu não consigo sair disso. E aí você faz um movimentinho e a tua alma já identifica para você. Fala, ó, tua essência já grita. Se você faz um movimento com alguém que está ali comandando o trabalho, que está direcionando o trabalho. A pessoa fala, olha para isso aqui. Aí você fala, putz, caramba, não é. Não é meu isso, eu tô carregando, eu carreguei uma vida inteira. E não é meu, isso é do outro. É do outro. E a gente faz Eu, isso. eu percebo muito, e eu venho percebendo muito isso nos meus atendimentos individuais, que muitas pessoas têm alguns segredos. Existem traumas muito profundos que as pessoas elas não querem acessar, que isso tem a ver com aquilo que eu disse que eu conversei com um rapaz, com uma pessoa ontem, falando sobre isso. Que ele falou assim: "Que leitura que você faz sobre mim?" E eu falei: assim como todos nós, né? Eu vejo que você tem traumas, tem questões que você não quer olhar, colocou numa caixinha lá dentro e jogou fora a senha. E isso traz consequência para os seus comportamentos. Só que quem sou eu para falar se o seu comportamento é certo ou errado? Eu não sou ninguém. Mas que existe e é nítido, né? Ele me permitiu falar isso, né? Eu fui até onde que me foi permitido e o que me foi solicitado. E aí eu entreguei para ele. Eu falei, a minha percepção é sobre isso, né? E tudo bem se você não quiser olhar para isso agora. Só que a partir do momento que você prega, que você está num processo de evolução, como é que a gente evolui sem olhar para as nossas dores e sem ser honestos com nós mesmos? Eu não consigo entender dessa forma. Eu acredito que para a gente evoluir, tanto espiritualmente, energeticamente, conscientemente, enquanto humanos, seres humanos encarnados nessa vida, nessa terra, nesse planeta, nós estamos em processo de crescimento. Sim. E a gente só pode crescer e a gente só pode curar o que a gente olha. Porque senão a gente deixa tão preso lá no fundinho daquele baú e a gente não vai olhar para isso. E como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou curar? Como é que eu vou passar para uma outra fase se eu Mas, não olho para essas questões? Aí, uhum, só finalizar aqui. E aí me chamou muita atenção porque para mim faz um link com os atendimentos que eu venho fazendo e eu venho percebendo alguns padrões que as pessoas estão trazendo de esconder, de não trazer para o processo terapêutico o que realmente causa dor. E muitas vezes elas se colocam numa condição como, nossa, eu nem sabia que eu tinha isso, mas sabia. Por quê? Porque elas não estavam, elas têm medo, nós temos medo. Quantas vezes eu também fiz isso? Não é um julgamento, gente, mas é um alerta. exatamente. Mas às vezes, Ana, a pessoa também, às vezes, de fato, não lembra, porque às vezes foi tão dolorido que esqueceu mesmo. E é isso que eu tô dizendo. Colocou lá naquela caixinha, jogou a Deixa senha lá. fora e eu não quero.
eu não quero olhar para isso agora. Eu não vou olhar para isso agora porque eu não sei lidar com essa dor. Eu vou acessar essa dor novamente, eu não sei lidar com ela. E por que não sabe? Porque não olhou, porque não reconectou com a sua essência, porque quando a gente vem para a nossa essência, quando a gente cultiva a nossa essência, por mais que seja difícil e doloroso, a gente se permite olhar para aquilo. E claro, gente, tudo tem o tempo certo. Não é que agora você tem que chegar aqui no processo terapêutico e falar, ai, olha, aconteceu isso, sendo que não é a verdadeira essência, não é a sua verdadeira essência que está solicitando isso, né? Hoje eu vivi uma experiência com uma pessoa que eu fiquei pensando, Ana, tá muito presente isso. Eu tenho observado muito nos meus atendimentos. As pessoas estão com uma necessidade de resolver tudo, e assim, ela quer. Ó, como é que eu faço ainda, Damares, para sair desse lugar, para resolver essa questão? Abre as runas aí para mim, faz uma leitura aqui, um processo sistêmico comigo, me ajuda. Eu preciso sair daqui. Só que para sair deste lugar onde você está, antes você tem que entender por que você está lá. E aí eu convido a pessoa para fazer o movimento contrário. Ó, vamos olhar aqui, por que você está aí? Antes de você sair, porque você vai sair sem aprender nada. Antes de você sair, vamos olhar por que você está lá. E quando a gente entende que você olha, aí você sai. Mas esse mundo, essa necessidade, esse atropelo que está a viver, você tem que dar conta de tantas demandas, são muitas demandas, que você tem também que resolver a sua vida como se fosse sei lá, um robozinho a pilha que você vai lá e anda para trás, vai para frente, levanta o braço, senta, agora anda, agora canta, agora vai lá e dança um pouquinho, agora chora. Não funciona assim. Isso é viver muito longe da sua essência, porque a sua essência fala justamente o contrário. Ontem eu me permiti assistir um filme que fazia acho que uns 10 anos que eu não via. Parece aqueles bons filmes que você repete. Gente, eu juro para vocês que eu estava assistindo pela primeira vez. Porque eu comecei a ver coisas e observar coisas durante o filme. E eu falei, nossa, gente, olha que interessante isso. A vida da gente é sobre isso. É hoje você ter uma opinião sobre algo, olhar para algo e fazer o seu julgamento sobre aquilo. E daqui 3 meses, você viver a mesma história e ter um outro julgamento sobre aquilo. Porque nada é permanente. Exatamente. Porque a gente Exatamente. muda o tempo inteiro. E assim, trazendo esse link com a questão que a gente trouxe, né, de como perceber. O nosso corpo diz tudo, gente. Por que a gente percebe dentro de um processo terapêutico que a pessoa não está trazendo o que precisa trazer? Porque talvez realmente não seja o momento dela, mas a gente está vendo que ali naquele corpo tem muita coisa. O corpo está dizendo tudo pra gente. Tudo. Exatamente. E às vezes é muito comum para mim, por exemplo, dentro do processo bioenergético, não ter fala. Não tem fala, amiga. Tem só o trabalho ali acontecendo. E começa a surgir. Porque não tem uma causa. Você não vai, por exemplo, vamos fazer um processo de respiração, um processo de ground, vamos lá, vamos expandir o peito, vamos abrir esse tórax. Começa no movimento de bioenergética ali. E não tem nada. De repente, a pessoa traz à tona uma dor, uma sensação, uma alegria, uma descoberta, porque ela passa por aquele processo e fala, nossa, estou sentindo isso, me veio isso como insight, como é possível? É possível, o teu corpo que está registrando coisas que você nem percebe, não se dá conta. Exatamente. E aí, quando você vai tirando essas camadas, você vai descobrindo a sua essência, porque muitas vezes você não consegue acessar a sua essência, porque você está cheio daquelas... É como se fosse uma roupagem. Eu preciso me proteger de tudo. Do outro. Então, são várias couraças que a gente vai colocando. Isso. Né? Porque eu preciso me proteger de uma dor que eu senti lá atrás e que isso está registrado e que eu não curei, não limpei. Eu só posso tirar essa roupagem, eu só posso tirar isso daqui, essa roupa que eu resolvi colocar para me proteger, essa couraça, se eu olhar para isso e falar, pronto, agora eu não preciso mais. Exatamente. E tirar ela e me despir disso.
E esse é um trabalho que a gente faz muito dentro dos processos individuais e que a gente traz no retiro. Porque assim, por que a gente fala assim, no retiro a gente consegue... as pessoas falam, nossa, eu acessei tantas coisas, eu consegui curar tantas coisas. Porque ali no retiro a gente entra num lugar em que estamos num lugar de segurança, estamos com pessoas que estão no mesmo barco que a gente, estamos envolvidas e estamos abertas. Quando você olha, eu sinto chamado para ir para um retiro, eu sinto vontade de ir para um retiro, a sua essência já está falando, eu preciso que você olhe para mim. Eu Exatamente. preciso que você faça algo por mim, por nós. Eu preciso aparecer. Eu preciso que você faça algo para que você me reconheça em você, porque tem tanta couraça, tem tantas roupas que você colocou para se proteger De tantas coisas, né? de tantas dores, de tantos segredos, de tantas coisas que a gente carrega do nosso sistema. Não é só nosso, mas tem muito que é nosso mesmo. E Das crenças. consciente ou não, né? Às vezes é Exatamente. inconsciente, às vezes é consciente, às vezes não é. E aí, quando você vai para uma imersão, como a Coragem de Ser Você, nós trazemos todos esses trabalhos com a maior segurança do mundo para que você possa acessar isso em você. E que você pode acessar vendo o que a outra pessoa acessou. E quando você vê que a outra pessoa acessou e que ela está indo no processo, você fala, puxa, eu também posso. E ali nós estamos num grupo, numa egrégora, né? Então a gente entra numa força muito grande de processo de cura do grupo, desse coletivo que está ali estabelecido. Então existe a força da sua alma, da minha alma e da alma de todas nós que estamos ali juntas, envolvidas, completamente num único propósito de aceitação, de não julgamento, de acolhimento, de amor, porque todas somos um. E você sabe, Ana, na live passada a gente falou de autoconfiança, de autoestima, de autenticidade, e hoje a gente está falando de essência e poder interior. Tudo isso compõe a gente, e muitas vezes a gente não sabe onde está. E dentro de um círculo, onde você se encontra com força de outras pessoas, você pode se ver. Eu sempre falo que o outro, ele funciona como um espelho para nós. Ele é um espelho, cara. Quando você está ali naquela roda de cura, de disponibilidade para se olhar, às vezes você não consegue dentro de você identificar algumas coisas, mas aí você olha para a Ana e fala, nossa, a Ana tem uma autoestima que eu queria ter ali, ó, ela tem uma coisa que eu, né, nossa, isso que é a autenticidade que a Ana está falando ali, naquele movimento dela, naquele trabalho, é disso que eu estou falando a vida toda e não consigo identificar aqui, não consigo trazer, não consigo deixar claro. É sobre isso. Quando a gente se reúne, o outro serve como um espelho. Por isso que a gente tem família, porque a família é um grande espelho. Né? A família é um espelho. As relações, para a gente, são uma troca muito especial e generosa, né? No sentido de você entender de que forma você funciona. Como é que funciona? Como é que a Damares funciona? Onde é que está a essência da Damares? A Damares tem poder interior? Não tem? E quando a gente fala de poder interior, não é poder no sentido de soberba ou de melhor, não. É o poder de saber o seu lugar e ficar feliz com isso. Falar, nossa, tô pleno aqui, eu tô bem aqui, tá ótimo, tá confortável, né? E isso a gente olha com um pouco mais de profundidade no retiro, né? O retiro, ele traz essa condição de nos dar esses dias lá de uma forma mais intensa, né? No processo terapêutico, a gente vai... É como comer um bolo, fatia por fatia, né? E lá no retiro, quem participou do retiro aí sabe, é comer um bolo inteiro, de uma única vez. É sair de lá com muitas questões resolvidas, dúvidas sanadas, questões esclarecidas. É sair com a alma lavada, né? E sair com você, que é o seu maior presente. Falar, nossa, tô comigo aqui. O que eu faço com tudo isso agora? Vai pra vida. Vai pra vida e vai feliz, né? É isso. Exatamente. Quando termina um retiro, é muito gratificante de ver todas as pessoas ali com um olhar brilhando,
com a pele diferente, com o peito aberto, com um sorriso largo, com aquela vontade de vida, de viver, de ir para a vida, de conquistar, de fazer, de querer mudar um pouco mais. E peraí que agora eu quero mexer um pouco mais. Sabe quando a gente tem aquele prazer de comer um doce gostoso? Você tá com vontade de comer aquele doce. E aí você fala, nossa, eu quero um pedaço mais, eu quero um pouco mais. Quando a gente sai do retiro, a gente sai dessa forma. A gente é engraçado, né? Porque quando entra assim, nossa, não sei o que vai acontecer, né? Com aquela cara de assustada, tensa, né? Porque a gente faz questão de preservar as dinâmicas que a gente vai fazer lá para que seja de fato uma surpresa, para que todo mundo possa ir com o coração aberto e disponível para viver e confiar, entrega, confia que nós somos profissionais que podemos entregar essa segurança para você. Nós estamos preparadas para isso, senão nós não estaríamos aqui, né, dispondo do nosso tempo e do nosso nome, do nosso comprometimento e colocando em risco as pessoas. Não faríamos isso. Exatamente, isso mesmo. Ai, até o intestino sai funcionando, gente. Sai, É gente, isso. olha, se você tem sede, né, de entender como é que funciona a sua essência e aonde é que está o seu poder interior, se você não tem ele aí com você, vai para o retiro, porque lá a gente vai encontrar juntos isso. Essa resposta vai vir para você naturalmente. Você vai sair de lá dizendo, nossa Senhora, eu sou uma pessoa, eu existo, essa essência está aqui, ela faz parte de mim, não está agregada a mim por outros, por mim mesmo. E meu poder interior também está aqui, vou sair daqui cheia dele, né? Querendo mais, porque quando a gente identifica a nossa força, porque o poder interior é a força, a gente tem a coragem de querer mais, e assim vai. É isso. Você vê, a Crato colocou, deixar ir é fácil, nunca esquecerei essa frase. Então, gente, né? E o quanto a gente, sem essa ajuda, sem esse grupo, sem essa egrégora, sem esse movimento, sem esses movimentos essenciais que nos possibilitam acessar, sabe, a nossa essência e falar assim, poxa, agora eu posso deixar ir. Agora, para mim, aqui nesse momento é fácil. Porque sozinha eu não consigo, porque sozinha é mais difícil. Porque sozinha eu não quero acessar, porque sozinha eu não consigo lidar, porque sozinha eu não dou conta. E aqui estamos nós, né, disponíveis e preparadas para proporcionar para todas as pessoas essa possibilidade de uma grande mudança e uma grande cura interior. Isso. Então, assim, a nossa próxima edição, agora em outubro, é a 4ª edição do Retiro. Ele já está praticamente todo pronto. E realmente a gente todos os dias visita esse retiro, todos os dias já estamos na egrégora do grupo, já estamos vibrando na frequência desse retiro, que... Uau! Uau! A gente, eu e Damares, nós somos muito trabalhadas antes, a gente começa um trabalho de frequência energética, de uma imersão em nós mesmos. Nós começamos a perceber algumas mudanças em nós para que nós possamos levar essas mudanças para vocês. Então, o retiro para a gente já começou. O retiro para a gente, ele já está atuando aqui na nossa frequência energética. E conforme as pessoas vão se inscrevendo para o retiro, conforme as pessoas vão se inscrevendo, fazendo... a gente olha ali, a gente se conecta com o nome da pessoa. Muitas vezes a gente nem conhece a pessoa que está se inscrevendo. A gente se conecta com o nome da pessoa, a gente se conecta com a essência dessa pessoa. E isso já vai transformando e movimentando algo em mim e na Damares. E a gente vai entregar o que precisa ser entregue para todo mundo. Exatamente. E tá tudo certo, né? Porque a gente confia. A gente entrega, a gente aceita, a gente confia. A gente confia num campo maior, numa energia maior. A gente confia na alma de todas as pessoas que estão se dispondo a vir para o retiro. Exatamente. Então, o convite é que vocês também possam confiar na gente. Confiar na nossa essência. Na essência que nós estamos cultivando desse servir. Que nós nos colocamos à disposição desse servir. Porque não é sobre o que eu sei ou o que a Damares sabe, não é sobre isso. Não.
É o que as nossas almas, as almas das pessoas que vêm, e as nossas almas enquanto condutoras ali, servindo a alma de vocês, podemos nos colocar disponível. É só em relação a isso, não é em relação ao que a gente sabe ou que a gente não. Exatamente. E é uma troca incrível, incrível, porque a gente sai muito cheia também. É uma Sim, troca. É uma é uma troca, troca. uma coisa absurda. E eu acredito muito, a Ana também deve acreditar muito, que todos os encontros, eles não são por acaso. Não, Seja pessoalmente, seja uma live, seja um bate-papo, seja um processo terapêutico, seja um retiro, todos os encontros estão destinados, eles têm que acontecer. E sempre assim, é 50% que vai e 50% que fica. Isso é é isso. muito rico. Isso é muito rico, né? A troca, ela E é aí, equilibrada. exatamente. E aí, pessoal, vocês que estão aí, ó, essa nossa live vai ficar gravada lá no YouTube, vai ficar disponível no YouTube para vocês, para quem não conseguiu pegar do começo, para quem vocês gostariam que eu ouvisse sobre esse tema, sobre a essência, poder interior, a gente falou aqui, né? Não aprofundou, porque a gente vai fazer isso lá no trabalho. Vocês podem disparar aí o convite para as pessoas assistirem, né? E segunda-feira que vem a gente está de volta, né, Ana? Segunda-feira que vem, às 11h30, né? Da 11h30, manhã, exatamente. pertinho do horário do almoço. a gente vai ficar pipocando, 11h30, 20h40, 11h30, 20h40, cada Exatamente. segunda num dia aí, num horário diferente. Exatamente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham se nutrido de todas essas informações, porque para mim foi uma grande nutrição. Eu tô Também. aqui cheia, transbordando, né? Isso. Tô aqui, tô transbordando, tá Estamos. aqui, Que bom, expandindo. que bom. E espero que tudo que precisava chegar no coração de vocês tenha chegado. Espero que consciências tenham sido acessadas. E é isso. Estamos aqui. Exatamente. Isso aí. E aí eu quero deixar um convite, dia 21, domingo agora, dia 27, vai ter o workshop. Quem sentir de vir participar para conhecer um pouco mais sobre constelação, ainda tem 4 vagas disponíveis. Vou falar um pouquinho sobre constelação, dar uma mini aulinha sobre constelação. Nós vamos fazer um trabalho bem especial relacionado a pai, né? Da outra vez nós fizemos relacionado à mãe. Esse vai ser mais focado em relação a pai, ao masculino. Mas óbvio, né? As pessoas que forem constelar, porque as pessoas que vão constelar vão ser chamadas através do campo. Então, não vai ser por sorteio, de acordo com o que eu for sentindo no campo, a gente vai trazer essas pessoas para constelar. Mas óbvio que, né, quando a gente participa de uma constelação, todos nós somos trabalhados, a constelação do fulano reverbera na minha alma. Sempre. E a gente acaba constelando de tabela, sempre, né? Então, eu acho que não necessariamente você precisa ir lá e sentar para constelar, né? Quando você, às vezes, nem sabe qual o tema, mas de repente você fala, poxa, eu assisti aquela constelação e constelei. Esses dias mesmo eu estava participando de um workshop, hoje é segunda, foi na sexta-feira, eu estava num workshop de constelação que eu falei, uau, teve 2 constelações lá que eu falei, eu constelei. Movimento, né? Os movimentos foram tão profundos, e aquilo tinha tanto a ver comigo, era tão sobre mim, que eu constelei através da constelação do outro. Então, quando me perguntam, todo mundo vai constelar? Então, eu digo que sim, porque quando você se propõe a participar de um grupo de constelação, a sua alma está ali disponível e olhando para algo profundo, né? E você está a serviço da sua alma, do seu sistema. Exatamente. Então, sim, nós sempre constelamos, né? Então, fica o convite para que vocês possam vir, pessoal, domingo. Vai ser um dia inteiro maravilhoso. A gente vai ter um coffee maravilhoso que o Vini, o chefe maravilhoso que está aqui na live também, tá preparando pra gente. O lugar é mágico, é lindo, acolhedor, o espaço muito gostoso. Então, eu espero mesmo que quem sentir o chamado, vem porque é
pura contribuição, é pura expansão de consciência e é um grande passo em direção a um movimento profundo de cura da alma e do nosso sistema. Isso mesmo, exatamente. Aproveitem, não deixem, não percam, pessoal, porque é maravilhoso. Eu fui no outro, ó, perfeito. É isso. Então, o convite é sobre o workshop e principalmente para o retiro, né? Exatamente. Porque o retiro é trazer tudo isso dentro de uma imersão muito profunda. Nesse retiro nós vamos ficar 4 dias, então assim, vocês vão ter um dia de descanso, um dia de relax, um dia de passeio, naquele lugar lindo, mágico. Um lugar lindo, especial, mágico, sensacional. E, vem aproveitar, gente, porque é sobre se entregar, aproveitar e se nutrir de si mesma, né? Se dar de presente o que é necessário. O que você precisa hoje? Preciso descansar, então vem com a gente. Descansa, exatamente. Descansar. E descansar na sua alma. Isso aí. E é isso, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada, obrigada. Desculpa pela confusão do início, mas já resolvemos aqui. Né? Tem várias pessoas aqui falando que a conexão está caindo, que as lives não estão conseguindo fazer as lives. Então, acho que era uma instabilidade do próprio Instagram mesmo. Pode ser. Que bom que deu tudo certo aqui pra gente. Deu tudo certo. Gente, um beijo enorme no coração de vocês. Beijo, fiquem com Deus. Boa semana, uma semana de luz abençoada. Amém. Todos os corações expandam com muita alegria e com muito amor aí para vocês. Que assim será. Beijo enorme, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau. E compartilhem a live com as pessoas, por favor. Deixa isso chegar a outras pessoas também. Exatamente. Beijo.